E aí, galera? Hoje no Arcadia vamos falar sobre 20 jogos lendários, aqueles que a gente simplesmente ama e que, na nossa humilde opinião, valem a pena revisitar em 2025. A gente tá precisando de uma vibe positiva, né? Então, se preparem porque temos 20 dessas joias. Bora começar com Dishonored Definitive Edition. É um jogo de ação furtiva que mistura a descrição do clássico Thief, a pegada de simulação de um Deus Ex e o poder bruto de um super soldado com um nanotraje tipo Crysis, tudo junto e misturado. Dishonored é um deleite de jogar de verdade, porque ele te deixa abordar o game do jeito que você quiser. Quer ser um fantasma passando despercebido? Pode ir. O jogo até te dá uma moral, fazendo com que seus cartazes de procurado não saibam quem você é quando você é super furtivo. Mas se você quiser tocar o terror, também pode. Dá para sair matando geral com uma facilidade absurda. E isso transforma fases gigantescas que levariam horas para serem passadas na surdina em sessões de pura adrenalina de 10 minutos. Não tem nada que te impeça de ser um assassino maluco. Isso é parte da graça do jogo, saca? Você tem liberdade total. É um sandbox, divirta-se. Bom, claro que tem suas consequências, dependendo do seu estilo. Se você for violento, o mundo de Dunwall fica pior. Mais praga, mais ratos assassinos nas ruas, mais patrulhas e um final bem sombrio. Já se você for pelo caminho da paz, as coisas ficam mais tranquilas, mas sejamos honestos, um pouco menos interessante. Esse é um jogo que recompensa demais quem joga várias vezes para experimentar tudo. E não é um bicho de 7 cabeças, porque o game não é super longo e a história não é tão invasiva. Então jogar de novo e de novo não é só uma opção, é um incentivo. Pelo menos jogue uma vez no modo mais furtivo possível e depois jogue de novo com todos os poderes do outro liberados para sentir a zoeira completa. É muito divertido de jogar. Com The Witcher 4 vindo aí nos próximos anos, claro, por que não aproveitar para dar uma pulada de volta no jogo anterior e se preparar? Jogar ele em 2025 é tipo perfeito, porque o hype para a próxima entrada é real, mas você não vai estar esgotado de bruxaria quando a sequência de verdade chegar. Assim, você tem um tempo para respirar entre os jogos se começar agora, e você vai precisar, porque The Witcher 3 é um jogo colossal e uma conquista absurda em todos os sentidos. O salto que a CD Projekt Red deu aqui é inacreditável. Esse jogo é várias ordens de magnitude maior que o subestimado The Witcher 2 e ainda mais polido, especialmente agora, depois de todos os updates de lançamento, DLC e correções. Ele tem um dos melhores mundos abertos do mercado, com histórias profundas, pessoais e interessantes espalhadas por todo lado. É difícil explicar exatamente o que torna esse jogo tão especial, sabe? É algo que você meio que tem que jogar para sentir. São os personagens, é a vibe, é a fantasia sombria, que também é meio estranhamente aconchegante. Tem algo de sinistro, mas também acolhedor no mundo, que o torna um lugar irresistível. Agora, o combate pode levar um tempinho para pegar o jeito, e algumas pessoas simplesmente nunca vão curtir como ele se compara a um jogo de ação pura. Uma vez que você se acostuma com o ritmo único dele, tem muita coisa para curtir. O que é legal em The Witcher 3 não é só a excelente construção de mundo e personagens, os detalhes ainda impressionantes do universo, ou os vários monstros estranhos e únicos que você enfrenta. É também um jogo que não para de te entregar coisas, com duas das melhores expansões de DLC. Heart of Stone é uma série de missões num mundo aberto padrão, mas é sensacional. É super interessante e tem uma das melhores histórias de toda a série. E a expansão Blood and Wine é simplesmente gigantesca. Ela te leva para uma cidade totalmente nova, com seus próprios problemas, inspirados em contos de fadas para resolver. Blood and Wine é tipo a volta olímpica de The Witcher 3 e é um jogo obrigatório, é um game notável. The Witcher 3 é sensacional e só podemos torcer para que The Witcher 4 seja pelo menos metade disso. Sleeping Dogs Definitive Edition. Olha, Grand Theft Auto 6 parece ter uma data de lançamento definida.
E por mais que seja frustrante não ter o jogo em 2025, pelo menos podemos usar esse tempo para dar uma moral a uns clássicos do gênero de crime em mundo aberto. Pode ser difícil de acreditar em 2025, mas 10 anos atrás, GTA não era o único rei da cocada preta. Vários jogos tentavam dar um tiro no monarca. E embora todos eles tenham falhado em termos de sucesso financeiro massivo, ainda assim, saíram uns jogos bem irados naquela época. Os Saints Row bons, os Watch Dogs bons, mas o que mora no nosso coração é, claro, Sleeping Dogs. É o modelo perfeito de um rip-off de Grand Theft Auto, mas com orçamento, estilo e polimento para fazer bonito. O que torna esse jogo sensacional é que, embora na superfície possa parecer com seus contemporâneos, ele joga de um jeito bem diferente e traz uma reviravolta refrescante na fórmula usual. O protagonista não é um criminoso, mas sim um policial disfarçado. Isso dá uma tensão real à história. E o cenário de Hong Kong significa que, embora haja tiroteios, a maior parte do combate é mano a mano, usando o sistema de luta do jogo inspirado em Arkham Asylum. Era uma febre na época, mas eles acertaram em cheio aqui. É simples, mas muito satisfatório, chocantemente violento e super reativo ao ambiente. Sabe, jogar um cara de cara num ar-condicionado. Pra gente, essas coisas são demais. O que realmente faz Sleeping Dogs se destacar é o quão polido e profissional ele parece ao jogar. Sair dos jogos True Crime para esse é chocante. Aqueles jogos eram travados e cheios de bugs, mas esse jogo, que originalmente seria True Crime Hong Kong antes de ser reformulado, é um salto enorme para os desenvolvedores. Por isso é uma pena que eles nunca tenham feito outro True Crime ou um jogo Sleeping Dogs parecido com este. Havia tanto potencial com esse estúdio que ficou no papel. Agora, no número 17, em homenagem ao grande e saudoso James McCaffrey, por que não mergulhar de novo em Max Payne 3? Escutem, eu sou fã de carteirinha desses jogos. Eu sei das reclamações com este. Sei que é um festival de cutscenes que vive interrompendo a ação com mini cutscenes que não dá para pular. Sei que não parece exatamente uma verdadeira sequência de Max Payne, sabe? É muito mais a pegada Dan Houser, da Rockstar, do que Sam Lake e a Remedy. Isso não é necessariamente algo ruim, porém. Como um jogo de ação, ainda é um dos maiores de todos os tempos. E ver o Max tentando se virar nesse mundo completamente estranho e traiçoeiro é simplesmente fascinante e empolgante de assistir. E é uma diversão e tanto. Este é um jogo de uma época em que a Rockstar já estava evoluindo para jogos mais sérios e cinematográficos. E tenho que ser honesto, é um período interessante. Não que os jogos novos deles não tenham ótimas histórias. Eu só queria que eles lançassem mais de alguns jogos por década, cara. Agora, há coisas mais divisivas sobre este jogo, como o estilo visual intencionalmente desorientador e, claro, o Max gordo e careca. Mas eu acho que tudo se encaixa para criar algo que realmente funciona. O tiroteio em terceira pessoa aqui é simplesmente fantástico. É o melhor que a Rockstar já fez. É mais pesado que os Max Payne originais, mas funciona para o que eles estão fazendo. A destrutibilidade é ótima, o dano inimigo e a violência. Tudo isso é ótimo. O design dos tiroteios, o design das fases, tudo está tão no ponto aqui, tornando-o ainda um dos melhores shooters em terceira pessoa até hoje. Então, quero dizer, a trilha sonora de Health é uma das maiores de todos os tempos, cara. É tão diferente do seu jogo Max Payne padrão, mas funciona perfeitamente com o que eles estão fazendo aqui. Desde a primeira vez que joguei isso no lançamento, a sequência do aeroporto com Tears do Health tocando, ficou presa na minha cabeça. Max Payne 3 é uma nota de rodapé tão interessante na história dos videogames. É um jogo que faz algo novo com uma franquia, com outras mãos no comando. Na maioria das vezes isso levaria a um desastre no papel, mas nesta ocasião específica, eu acho que eles realmente acertaram. Agora, no número 16, Far Cry Primal. Finalmente é hora de voltar e dar uma nova chance ao jogo Far Cry mais subestimado. Cara, quando foi anunciado, a galera ficou meio confusa com Primal.
É um Far Cry, mas se passa na época dos Homens das Cavernas. Ninguém fala inglês, e é tudo uma espécie de proto-idioma inventado para esse jogo. Eles até tentaram ser realistas, então não tem dinossauros correndo por aí. É estritamente coisa pré-histórica, pelo menos tentando ser um pouco fiel ao que sabemos daquela época. Suas armas são limitadas. Em uma série onde tem jogo ambientado no pós-apocalipse e outro num futuro neon dos anos 80, essa foi uma direção muito doida para levar a franquia. E a gente tem que respeitar isso. Nem é uma expansão. É um jogo completo. Poderia ter sido um desastre, mas de alguma forma funciona. E é um dos Far Cry mais interessantes. Especialmente quando a gente olha para a série hoje em dia. Ok, olha, não estou dizendo que é totalmente original. Ele, tecnicamente, reutiliza o mapa de Far Cry 4, mas foi tão alterado que é praticamente irreconhecível. Todo o resto do jogo consegue ter a cara de Far Cry, com foco em caçar animais, limpar postos e criar equipamentos. Mas a progressão é menos linear e tem bem menos história para se arrastar. A história que tem é simples e bem eficaz. Essa é uma experiência quase bruta, que pode parecer um pouco chata para quem só quer pegar uma metralhadora gigante e explodir tudo, mas mesmo que você pense assim, dê uma chance a este. É único, pode te conquistar. Em seguida, no número 15, BioShock Infinite. Bora revisitar esse aqui. Mais de 10 anos depois do lançamento, e esse jogo ainda é um título super discutido e que divide opiniões no mundo dos games. Algumas pessoas o detestam, principalmente pelas reviravoltas na história. Mas não dá para negar que o jogo tem um valor, um poder de permanência que o mantém na conversa, enquanto muitos outros games são esquecidos. E tem muita coisa boa em Infinite, cara. A cidade flutuante de Columbia ainda é uma obra de arte, um espetáculo de se ver depois de todos esses anos. E aqueles Skyrails, aquela coisa toda, é muito legal andar neles. É claramente um jogo que teve que ceder em algumas coisas, sendo muito mais linear do que BioShock jamais foi e mais focado em ser um first-person shooter. E mesmo quando você usa os Skyrails, eles são mais limitados a pequenas arenas, o que faz parecer que essa habilidade se encaixaria melhor em um mundo aberto mais amplo. Mas não adianta reclamar do que o jogo não é, e sim apreciar o que ele é. Uma verdadeira e estranha conquista criativa que pode escorregar em algumas áreas, mas continua sendo um dos jogos de ação mais intrigantes. Em seguida, no número 14. Por anos, sempre que alguém pegava um PC novo, você provavelmente sabe que a primeira pergunta era sempre: consegue rodar Crysis? O jogo era a referência de desempenho para jogos de PC na época. Foi um salto gigantesco na qualidade gráfica quando foi lançado. E embora os visuais tenham sido superados nos últimos anos, uma coisa que o jogo ainda tem a seu favor era a jogabilidade. É divertido, os gráficos foram o que atraiu a galera, mas os poderes satisfatórios do nanotraje e o tiroteio excelente foram o que manteve o pessoal por lá. Sim, hoje o tiroteio já envelheceu um pouco, mas era de qualidade, cara. O jogo era dividido em grandes ambientes semi-abertos, onde você podia explorar e cumprir objetivos, às vezes numa ordem específica, às vezes você podia vagar livremente. Comparado à maioria dos protagonistas parrudos de FPS, seu personagem em Crysis é relativamente fraco. Poucos tiros já podem derrubá-lo, mas, com seu nano-traje de forças especiais, você é essencialmente como predador. Você pode ficar invisível, aumentar sua armadura, ganhar uma velocidade incrível ou simplesmente aumentar sua força para jogar os inimigos como bonecos de pano e destruir prédios. Usar esses poderes é complicado, porque todos eles gastam energia e uma parte importante da jogabilidade é aprender a racionar cuidadosamente sua energia para tirar o máximo proveito. Isso faz com que você seja vulnerável e frágil, mas ao mesmo tempo super poderoso. A customização de armas também é incrível. A gente adorava poder trocar os acessórios na hora. Eles foram pioneiros nisso e funcionou. O jogo é definitivamente muito curto e meio que termina bem quando começa a ficar interessante, bem quando a coisa esquenta. Mas é uma jornada e tanto enquanto dura. Agora, no número 13, é 2025, meu irmão. É hora de encarar a realidade. The Elder Scrolls 4. Oblivion é bom. Por anos, a choradeira de alguns fãs mais radicais era que Oblivion não era tão bom por causa dos portões chatos
do escalonamento de nível irritante e, sabe, das correntes de diálogo meio bobas. E, olha, acho que muitos de nós estávamos comparando com Morrowind. Sim, não era Morrowind 2, mas o jogo tem seus próprios encantos especiais e únicos. As muitas missões excelentes, por exemplo. Tem tanta missão icônica em Oblivion que são mais interessantes e mais elaboradas do que muitas missões de Skyrim. A linha de missões da Irmandade Sombria é lendária. A Guilda dos Ladrões é demais. Aquela missão em que você entra numa pintura, essas missões são muito interessantes e extremamente criativas. É também um jogo mais focado, e embora essa simplificação possa ser vista como um ponto negativo por alguns, significa menos enrolação e mais acesso às partes boas. Agora, o remake que lançou em 2025 conseguiu consertar alguns dos problemas do jogo original. E embora nem todo mundo ame os visuais mais dessaturados, o jogo fica absolutamente lindo às vezes. Honestamente, se algo, este é apenas um RPG ocidental realmente único. Enquanto Morrowind era uma fantasia extremamente esquisita, a ponto de quase parecer ficção científica, e Skyrim sendo um pouco mais rústico e pé no chão, Oblivion parecia mais um conto de fadas, com cavaleiros, magos, goblins, dragões típicos, coisas de fantasia pura. E por isso, ele realmente funciona e é muito especial. E ainda vale a pena revisitar se você nunca jogou ou talvez nem tenha nascido ainda, porque isso está começando a virar realidade. Agora, no número 12, rumores de Half-Life 3 estão rolando de novo. E mesmo com algumas dessas coisas soando mais críveis do que nunca, é impossível não ficar cético. Para que criar expectativas para depois quebrar a cara de novo? Faça algo mais produtivo, como rejogar Half-Life 2 pela 12ª vez. Ligue o Ray Tracing e experimente o jogo de um jeito totalmente novo. Quer dizer, é um exagero, mas devo dizer que esses efeitos podem ser impressionantes no motor antigo. A verdadeira razão para rejogar o game é simplesmente porque ele é bom pra caramba. Half-Life 2 tem um ritmo perfeito, com tantas ideias inteligentes e pequenos truques criativos. Ele está sempre misturando as coisas. É revigorante. Campanhas de FPS raramente são tão experimentais. E até hoje, Half-Life 2 ainda se destaca muito no gênero, por todas as ideias novas que ele introduziu. A maior e melhor, claro, é a Gravity Gun. Você provavelmente já conhece. E embora muitos jogos tenham tentado e falhado em copiar a sua majestade, você simplesmente não consegue superar o original aqui. Essa arma é tão satisfatória de usar. Todas as armas são divertidas. Os Combine são inimigos incríveis e intimidadores. Os Head Crabs são mais assustadores do que no primeiro jogo. Existem algumas coisas que a galera não curte. Tem gente que odeia as sessões de veículos por causa dos controles, e alguns segmentos da história podem se arrastar um pouco demais, mas são problemas mínimos, no máximo. Tipo, Half-Life 2 é simplesmente um jogo lendário que precisa ser revisitado em 2025. Agora, no número 11, a fórmula de jogo de zumbis em mundo aberto pode ter atingido a perfeição com o Dying Light original. Ele continua sendo o melhor da franquia. É melhor que os Dead Island anteriores dos desenvolvedores e simplesmente funciona melhor que Dying Light 2. Eles tinham ouro nas mãos com esse jogo. Seja lá o que estavam fazendo na Techland, simplesmente funcionou em 2015. Esse jogo é meio Mirror's Edge, meio Dead Rising, com um toque de Far Cry ali no meio, o que pode parecer uma mistura aleatória, mas simplesmente funciona. Fazer parkour por essa cidade infestada de zumbis é empolgante. O combate é feito principalmente corpo a corpo e é surpreendentemente profundo e satisfatório. Nunca perde a graça chutar zumbis para fora de telhados e jogá-los contra uma parede de espinhos. Sabe, atirar pode ser a mecânica mais fraca do jogo, mas ainda bem que está lá. É só para dar uma variada. Quando eles quase removeram as armas de Dying Light 2, acho que fizeram falta. Mas sim,
Aí vem as sessões noturnas. Eu amo essa mecânica. Ela sempre te deixa ligado no tempo. Tem tipo um reloginho correndo na sua cabeça que mantém a atenção lá em cima, sem ser um game over instantâneo se você for pego à noite. O lance de Dying Light é que à noite fica escuro pra caramba, tipo breu total às vezes. E é aí que os voláteis saem. Esses são uns super zumbis aprimorados que são extremamente perigosos, especialmente em grupos. Então, à noite, você é obrigado a se esgueirar ou simplesmente correr pela vida para evitá-los. Pelo menos até o final do jogo, quando você finalmente tem poder de fogo para dar cabo dessas coisas de verdade. É uma tensão muito, muito boa. O Dying Light original é sensacional, e com ele finalmente recebendo uma sequência direta de verdade em The Beast, tecnicamente, parece que agora é o momento perfeito para voltar e jogar o primeiro. A história ainda não vai ganhar Oscar nem nada, mas é uma desculpa para fazer umas coisas legais e divertidas de zumbis no videogame, e é só isso que importa, né? Agora, no número 10, com a sombra de toda aquela polêmica das loot boxes pairando sobre o jogo, é fácil esquecer às vezes que o produto final de Battlefront 2 não era ruim. Ele se tornou um sandbox de Star Wars bem excelente. O número de jogadores explodiu loucamente em torno dos grandes anúncios de Star Wars em 4 de maio e só a positividade geral, eu acho, em torno da série de TV Andor e de como muita gente está voltando para Star Wars. Esse jogo tem bombado recentemente, então é um ótimo momento para revisitar. Acho que o que faz esse jogo continuar relativamente popular não é só a franquia, que obviamente é uma parte gigante, mas também o quão variado e acessível ele é. Tem tantas formas diferentes de jogar. A natureza arcade dele faz com que pareça mais com os Battlefields antigos. Obviamente, ainda tem um monte de tryhards e suetes em Battlefront 2. É inevitável num jogo assim, mas no fim das contas, a comunidade é menos hostil e tóxica quando o multiplayer é menos sobre grindar ranks e mais sobre se divertir e, honestamente, amar Star Wars, viver essa fantasia, pegar seus bonecos de ação de Star Wars e sair socando eles no mundo digital. Assim que tiraram toda a porcaria das loot boxes que quase afundaram esse jogo no lançamento, ele realmente se tornou uma experiência incrível e vale a pena revisitar. Agora, no número 9, Sonic Unleashed. Olha, comparado a muitos outros jogos dessa lista, este é mais falho, mas segura a onda. As fases diurnas, sabe? Aquelas em que você realmente joga com o Sonic, são simplesmente incríveis. E algumas das melhores coisas em toda a franquia. E aí tem as fases noturnas, onde o Sonic se transforma num lobisomem meio clone de God of War para correr por fases arrastadas, que são, na maioria, chatas e frustrantes. Olha, Sonic Unleashed é o jogo mais bipolar da franquia. Ele tem os maiores picos e os maiores vales, porque, meu Deus, aquelas fases do Werehog são sofríveis. Então, por que jogar em 2025? Simples. Por causa do projeto de fã Unleashed Recompiled, uma versão não oficial de Sonic Unleashed para PC. Sim, esse jogo, que antes era exclusivo de console, agora pode ser jogado nativamente no PC. E isso é uma conquista inacreditável. Agora, muitos dos piores aspectos do jogo foram consertados. Framerate estável, visuais em alta resolução e controles mais precisos e responsivos. Os tempos de carregamento são rápidos. As fases do Werehog são menos chatas. E o verdadeiro ponto alto do jogo, as fases do Sonic estão mais espetaculares do que nunca. Só por elas já vale a pena jogar. Esse projeto pega um jogo que era meio bruto, estranho e subestimado nos consoles e o transforma numa verdadeira lenda, que ele sempre teve potencial para ser. Ainda tem umas coisas irritantes para aturar, mas no geral ficou muito melhor de jogar. E o mais importante, sendo um projeto de fã de um jogo da Sega, parece que ele não vai levar uma notificação para sair do ar do nada. A Sega geralmente deixa essas coisas rolarem.
Em seguida, no número 8, Gears of War 2. Olha, outro remake de Gears of War está a caminho, e isso é ótimo. O primeiro jogo é um marco. Mas se tem um game na série que a gente realmente queria ver ganhar um remake remaster completo, é a sequência. Gears 1 é demais, mas Gears 2 é simplesmente muito melhor no geral. A campanha, especialmente, é tipo uma montanha-russa de ação e emoção sem parar. É um dos nossos jogos cooperativos favoritos de todos os tempos. É pura diversão. O ritmo é perfeito. As fases e sequências são sensacionais. Eles estão sempre misturando as coisas ou te levando para lugares novos e irados com desafios especiais para superar. As armas novas são fantásticas e o multiplayer era o favorito de muita gente na série. É simplesmente um baita jogo do começo ao fim. O único ponto negativo que temos é o chefe final, meio sem graça. Todo o resto nesse jogo é simplesmente top de linha. Agora, no número 7, em 2025, Riddick está no ar, meu amigo. Tem vários criadores de conteúdo fazendo retrospectivas dos jogos, se você notou. E todos eles, de forma independente, chegaram à conclusão óbvia de que esses jogos eram surpreendentemente incríveis. Eu venho batendo nessa tecla há anos. Quando a gente recomenda Assault on Dark Athena, na verdade, a gente está falando de Escape from Butcher Bay, que é o remake que vem junto. Athena também é bom e, como um bônus com o remake, é uma adição sólida, mas a verdadeira estrela desse pacote todo é Escape from Butcher Bay, que é simplesmente sensacional. Você adora ver uma boa fuga da prisão e esse jogo não tem só uma, ele tem 3, na verdade 4, se a sequência de sonho do início contar. Olha, o que torna Riddick tão bom é como ele realmente te faz sentir como um predador, espreitando nas sombras e dominando seus inimigos em combate corpo a corpo e com algumas armas de fogo. A jogabilidade está sempre mudando para manter as coisas emocionantes. Às vezes você está se esgueirando, às vezes está em tiroteios frenéticos, às vezes está explorando e fazendo missões secundárias. Tem até um torneio de luta para participar. É um jogo que nunca é chato, com um cenário opressor e irado, onde você joga como o fodão mais casca-grossa da galáxia. E eu digo isso, Riddick é realmente legal. Eu sei que tem gente que não pensa assim, mas olha, se os filmes nunca pegaram, pelo menos temos esse jogo. É um produto dos anos 2000, parece bem anos 2000, Simulation. Mas isso não é o suficiente para te afastar. Você deveria absolutamente jogar este. Ou se você já jogou antigamente, definitivamente tente de novo. Em seguida, no número 6, olha, um óbvio, é a trilogia Mass Effect. BioWare pode estar numa fase meio esquisita em 2025. Não está nem claro se a gente vai ter aquele jogo Mass Effect, tipo Mass Effect 4 ou seja lá o que for, mas eu, por exemplo, estou torcendo para que eles consigam dar a volta por cima. Eu espero, sabe, a trilogia original pode ser um pouco inconsistente e pode ter um final que não agrada a todos, mas, no geral, ela é lendária por uma razão. Os 3 primeiros jogos de Mass Effect são incríveis e a gente sempre topa rejogar quando tem a oportunidade, ainda mais com a possibilidade de uma sequência de verdade em um futuro incerto. Então, claro, é uma boa desculpa. Por que não? Olha, a gente não vai surpreender ninguém com opiniões inesperadas sobre Mass Effect aqui. O primeiro jogo é um clássico meio travado, o segundo jogo é talvez o melhor jogo no geral, mesmo que tenha simplificado algumas mecânicas de RPG. E o terceiro jogo é meio bagunçado, mas ainda tem um ótimo combate e um monte de momentos emocionantes, alguns momentos realmente inacreditáveis no geral. É só uma grande obra de ficção científica. Os mundos, os planetas, as raças alienígenas, os ótimos personagens, a excelente dublagem, aquela música de ficção científica etérea e incrível, o combate cheio de ação, mas ainda tático. São simplesmente ótimos jogos no geral. Agora, no número 5, com Black Ops 7 chegando este ano, talvez seja uma boa hora para voltar a uma das nossas campanhas favoritas de toda a série, Call of Duty Black Ops 2. Não é só porque são ambos jogos Black Ops. Black Ops 7 é, na verdade, um retorno ao mundo do primeiro e do segundo jogo, com o protagonista David Mason de volta, além do retorno do vilão do segundo game, Raul Menendez. Então, por que não se atualizar sobre o que esses dois estavam aprontando lá em Black
Black Ops 2. Cara, é uma campanha fantástica, que é o único jogo da série a seguir o caminho do escolha sua própria aventura, o que eleva tudo nele. Agora, normalmente, sabe, um vilão sabichão, tipo um mestre de xadrez que está sempre 10 passos à frente, seria meio chato. Mas quando você pode realmente ditar o resultado, aí sim é satisfatório. O vilão está sempre tentando te pregar umas peças que, numa campanha padrão, você seria forçado a cair. Mas em Black Ops 2, você pode usar sua noção dos clichês de vilões a seu favor e dar uma lição nesse cara. Pode ser frustrante se você estragar tudo, mas se você fizer todas as escolhas certas e conseguir desmantelar completamente o esquema do vilão com suas decisões, é incrivelmente satisfatório. Isso o torna uma das campanhas mais memoráveis e divertidas da série. Black Ops 7 não terá uma campanha assim, o que é decepcionante, mas ei, o mundo do futuro próximo de Black Ops 2 já era interessante por si só, então será bom voltar lá para mais uma tour de serviço. E mesmo que Black Ops 7 não consiga superar este, eu realmente não acho que consiga, o fato de estarem voltando a abraçar um pouco dessa vibe da velha escola, eu aprecio. Agora, no número 4, a franquia Transformers, Reactivate, está morta. E com o futuro dessa série parecendo incerto em 2025, eu acho que agora é um momento perfeito para voltar aos bons e velhos tempos e jogar um dos melhores games que essa franquia de robôs já nos deu, Transformers: Fall of Cybertron. Olha, os dois jogos da saga de Cybertron são fantásticos, mas Fall of Cybertron é um passo à frente em termos de controles, variedade e visuais. É simplesmente um grande jogo. Joguem os dois, mas se só tiverem tempo para um, provavelmente será este. Infelizmente, não é possível adquirir nenhum dos dois games digitalmente, pois foram retirados das lojas, mas as cópias físicas ainda estão por aí. E, bem, se você souber onde procurar, ainda pode jogá-los no PC. Preciso dar um destaque especial aos modos multiplayer do jogo, que eram inacreditavelmente bons. Lembro-me de entrar neles no lançamento e pensar, uau, eles fizeram a experiência multiplayer definitiva de Transformers. Os modos Team Deathmatch e Horde eram incrivelmente divertidos. Eles eram modos multiplayer ideais que serviam perfeitamente a esse tipo de jogo e eram muito melhores do que tinham o direito de ser. É uma pena que não seja mais tão fácil jogá-los agora, mas a campanha ainda está lá e ainda é muito boa, então, pelo menos há isso. Gostaria que fosse mais fácil ter este jogo. Se alguma série da Activision merece um remaster atualizado, é essa. Vida longa a Transformers. Em seguida, estamos nos aproximando do 10º aniversário do novo Doom, que começou com o agora lendário e simplesmente intitulado Doom de 2016. Um jogo que todos nós pensamos que seria meio ruim, mas que acabou se tornando um clássico instantâneo com Doom. The Dark Ages finalizado é um momento melhor do que nunca para conferir o jogo que reiniciou a franquia para a era moderna e continuou a evoluir. Em comparação com as sequências, este é um tipo de Doom muito mais humilde. É um jogo com uma boa aparência, mas não é super extravagante. Não há grandes cenários insanos ou uma loucura radical. Você está em uma base de tecnologia. Você é o Doomguy e quer matar alguns demônios. Esse é o jogo, como no original, e eles o fizeram muito bem. Estando tão distantes, é fácil esquecer o quão revolucionário este jogo foi quando saiu. Uma campanha de tiro em primeira pessoa com pacotes de vida e mapas com cartões-chave e segredos. Por tanto tempo, todo desenvolvedor de jogos FPS estava adorando o altar de Call of Duty, que eles se esqueceram que outros tipos de elementos de jogos de tiro em primeira pessoa poderiam existir. E Doom 2016 foi o jogo que tornou tudo isso possível e nos lembrou disso. Comparado ao quão loucos esses jogos eventualmente se tornaram, voltar ao primeiro é meio que refrescante em sua simplicidade. Você tem níveis, você explode tudo, e às vezes você tem uma cutscene hilariamente curta, onde o administrador te implora para não quebrar algo, e você simplesmente o faz de qualquer maneira. Há uma pureza e simplicidade em Doom 2016 que falta em Eternal e Dark Ages. Eles têm seus próprios encantos, mas a pureza de Doom é uma de suas maiores forças aqui e uma ótima razão para voltar a ele em 2025.
Agora, no número 2, temos Hitman. Finalmente, temos um novo nome para o jogo do James Bond, da IO Interactive. Então, em homenagem a isso, vamos voltar ao mundo do Agente 47 mais uma vez e fazer algumas pessoas terem alguns acidentes infelizes. Os jogos de Hitman existem há muito tempo. Eu os amo desde o primeiro dia, mas foi preciso a trilogia World of Assassination para eles evoluírem para sua forma final, como parques de diversão de assassinatos. Menos sobre ser extremamente desafiador e mais sobre dar a você o máximo de opções e oportunidades possíveis e muita rejogabilidade com isso. Os níveis são enormes, detalhados e multidimensionais. As muitas e muitas maneiras de assassinar seu alvo são, muitas vezes, realmente criativas e morbidamente satisfatórias. E os jogos ainda parecem simplesmente incríveis, especialmente os mapas maiores e mais complexos. Olhem, esses jogos foram lançados de forma não convencional. Eu sei que quando primeiro saiu e a forma como era meio que estruturado de forma estranha, isso definitivamente afastou as pessoas. Mas agora, como um pacote, todos os 3 novos jogos de Hitman modernos, embalados em um único World of Assassination, oferecem muito gameplay, muitos modos, muita criatividade e alguns bons momentos de nostalgia para fãs da velha escola de Hitman como eu. Eles realmente acertaram em cheio. Foi uma longa jornada para chegar lá, mas que bom que eles acertaram. E agora, no número 1, ok, talvez você tenha um novo Switch também. Você jogou o mundo de Mario Kart até a morte. E agora? Bem, não há nada a fazer, a não ser voltar à sua antiga biblioteca do Nintendo Switch e testar alguns velhos favoritos, para ver como eles rodam no novo sistema. Poderíamos realmente colocar qualquer coisa aqui com um patch de desempenho oficial, mas com um novo jogo de Mario, aparentemente distante, por que não voltar para Super Mario Odyssey? O novo patch melhora o desempenho, elevando-o para uma taxa de quadros de 60 fps estáveis, ao mesmo tempo que aumenta a resolução nos modos acoplado e portátil. Então este é o melhor visual que o jogo já teve. Toda vez que eu volto para Odyssey, é sempre uma pequena surpresa, tipo, ah sim, espera, isso é incrível! Eu esqueço a cada vez o quão divertido, criativo e satisfatório ele é. Cap é uma adição fantástica ao conjunto de ferramentas de Mario. É incrível como tudo se sente tão natural e fluido depois de apenas alguns minutos de jogo. Os níveis são alguns dos mais estranhos e selvagens em um jogo de Super Mario. E eu realmente amo o quanto o jogo abraça a bobagem da série. É simplesmente um verdadeiro sopro de ar fresco. E por mais incrível que o jogo seja, a gente só quer mais. A gente só quer um Super Mario Odyssey 2 com mais níveis e mais capturas para brincar. Assim como eles evoluíram Mario Galaxy para Galaxy 2. Seria incrível. Eu sei que a essa altura essa ideia talvez já tenha ido para o espaço, mas pelo menos temos este jogo extremamente divertido que está melhor do que nunca no novo Switch. Esses são alguns dos jogos lendários que valem a pena ser revisitados. Obviamente que a gente só queria falar sobre uns jogos que a gente gosta, mas alguns deles tinham um bom motivo para serem revisitados. Porque se você é um jogador como eu, você vai pegar qualquer desculpa para jogar algo antigo de novo. Mas ei, se você gostou deste vídeo e gosta de conversar sobre jogos com a gente, clicar no botão de curtir nos ajuda muito. Agradecemos por isso. Se você é novo, considere se inscrever, talvez ativando o sininho de notificações, porque nós lançamos de segunda a sexta. De qualquer forma, muito obrigado por assistir. Vamos conversar nos comentários e nos veremos na próxima.